Você já parou para pensar no que realmente é o sal? Para muitos, ele é apenas um tempero, algo que se adiciona aos alimentos para realçar o sabor. No entanto, o sal é muito mais do que isso, ele é um ponte entre o mundo físico e o espiritual. Em diversas culturas e tradições, o sal carrega significados profundos, representando a purificação, proteção e até mesmo a ligação com o divino. Ao considerar a importância do sal, percebemos que ele é um elemento que transcende o cotidiano, atuando como um condutor de energias que permeia a vida humana desde tempos imemoriais. Imagine um ritual antigo, onde os ancestrais se reuniam em volta de uma fogueira, lançando sal em suas oferendas para os deuses. Este gesto não era apenas uma questão de sabor, era um símbolo de respeito e busca por bênçãos. O sal, portanto, possui uma carga energética que nos conecta a um plano mais elevado, onde tudo é interligado. Quando utilizamos o sal de maneira consciente, entramos em sintonia com essas energias ancestrais, despertando uma poderosa força que nos ajuda a navegar pelos desafios da vida. Assim, ao refletir sobre o sal, somos convidados a olhar além do seu aspecto físico e reconhecer seu potencial como um instrumento de transformação. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes subestimamos a simplicidade do sal. Ele está presente em nossa mesa e, ao mesmo tempo, em rituais que têm o poder de alterar nossas energias. Quando reconhecemos que o sal não é apenas um elemento da cozinha, mas também uma ferramenta espiritual, abrimos as portas para a autodescoberta. Ao introduzir o sal em nossa prática espiritual, como em banhos ou defumações, podemos ativar suas propriedades e nos conectar a um universo de possibilidades ocultas. Estamos, assim, lidando com um elemento que, por sua textura e sabor, representa um convite à consciência e ao autoconhecimento profundo. O sal tem uma história fascinante. Desde os tempos das civilizações antigas, ele foi considerado um bem precioso. Nas culturas egípcia e romana, por exemplo, o sal era tão valioso que se utilizava um sistema de troca dele, o que levou à expressão vale seu peso em sal. Era visto não apenas como um meio de preservação de alimentos, mas também como um símbolo de riqueza e poder. Essas civilizações perceberam que o sal possuía um valor além do material, entendendo que ele estava ligado a rituais, purificações e até mesmo em alianças, com a famosa expressão sal e pão, que simbolizava amizade e respeito. As histórias que nos chegam do uso do sal são repletas de sabedoria. Muitos povos antigos utilizavam o sal em cerimônias sagradas, crendo que ele poderia apaziguar os espíritos e trazer proteção. Na Grécia Antiga, o sal era oferecido aos deuses em sacrifícios para garantir a colheita e a prosperidade. Esses rituais nos ensinam que, em cada grão de sal, há uma energia que interage com o universo. Ao reviver essas histórias, podemos notar que o sal sempre foi um mediador entre o humano e o divino, um elemento que conectou homens e mulheres a um propósito maior por meio da prática e da devoção. Hoje, à luz dessas tradições ancestrais, somos lembrados da importância de nos reconectar com esses saberes. A história do sal é um convite a refletir sobre como tratamos esse elemento em nossa vida. Cada vez que utilizamos sal na nossa cozinha ou em um ritual, podemos despertar a consciência sobre tudo que ele representa, comunidade, respeito e espiritualidade. Assim, podemos criar nossas próprias histórias em torno do sal, homenageando as tradições do passado enquanto construímos nosso caminho de autoconhecimento e proteção espiritual. O uso do sal em rituais é uma prática que se estende por inúmeras culturas ao longo da história. Muitos veem o sal como uma proteção poderosa contra energias negativas. Ele é frequentemente utilizado para purificar ambientes, ancorar e estabilizar energias, ou até nas tradições de banhos de sal grosso, onde a intenção é afastar influências indesejadas e promover a limpeza espiritual. A crença é que ao incorporar o sal aos rituais, estamos invocando sua magia e aproveitando seu potencial como um escudo contra o que nos afeta. Mas, enquanto muitos o utilizam como um talismã de proteção, outros advertem sobre os perigos de sua má utilização. Ao falarmos de proteção, é vital considerar a intenção por trás do uso do sal. A energia que emana de um ritual é diretamente influenciada pela intenção de quem o pratica. Quando se utiliza o sal de forma consciente, com o desejo de purificar e proteger, sentimos seus efeitos positivos. No entanto, se as intenções são carregadas de medo ou angústia, o que era para ser uma ferramenta de proteção pode se tornar uma arma de energias densas e não desejadas.
Esse equilíbrio é fundamental e nos convida a refletir sobre a consciência nas nossas intenções e ações ao trabalhar com elementos como o sal. Portanto, o sal nos ensina que a espiritualidade vai além dos objetos e dos rituais. Ela reside na conscientização que trazemos para nossas ações e decisões. A verdadeira magia do sal se revela quando compreendemos que, embora ele seja um potente instrumento de proteção, somos nós que detemos o poder de transformar essa energia. Ao usar o sal, devemos sempre manter em mente que ele é um reflexo de nós mesmos. É um poderoso aliado quando usado com respeito e conhecimento, mas pode se tornar um perigo se utilizá-lo de maneira desatenta ou desinformada. Assim, ao navegarmos na profundidade dos rituais com sal, nos propomos a um trabalho de autoconhecimento, onde cada grão é um universo a ser explorado. Quando falamos sobre as propriedades energéticas do sal, adentramos um território fascinante e repleto de nuances. O sal, com sua estrutura cristalina, é um dos elementos mais antigos e utilizados na prática espiritual. Em muitas tradições, acredita-se que ele tem a capacidade de absorver, preservar e transformar energias. Sua natureza é considerada purificadora, permitindo limpar ambientes carregados de tensões e sentimentos negativos. Ao criar uma atmosfera harmoniosa, o sal se torna um agente catalisador para a meditação e o autoconhecimento, promovendo o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Além de suas propriedades de absorção, o sal também é visto como um amplificador de intenções. Na prática da magia, é comum que se use sal como um condutor das energias que desejamos manifestar. Ao adicionar sal a um banho ou a um espaço durante uma meditação, potencializamos nossas intenções de cura, proteção e amor. Acredita-se que cada grão de sal atua como uma partícula que ressoa com a vibração que estamos buscando, contribuindo para a materialização de nossos desejos mais profundos. Isso mostra como, ao lidarmos com o sal, podemos criar um elo forte entre o que sentimos e o que queremos realizar. Ao explorarmos as propriedades energéticas do sal, somos levados a considerar a importância de como o usamos em nossa vida diária. Pequenos rituais como colocar sal na água do banho ou usar um pouco de sal em um canto da casa podem fazer toda a diferença na mudança de energia de um ambiente. Ao fazer isso, não só estamos nos conectando a tradições ancestrais, mas também estamos cultivando uma prática que nos ajuda a manter nossa vibração elevada. Assim, o sal atua como um lembrete constante de que somos os criadores da nossa realidade, e que, por meio da consciência, podemos moldar nosso ambiente e nosso interior. Quando olhamos para a conexão do sal com o chakra raiz, entramos em um caminho que une o físico e o espiritual de maneiras impressionantes. O chakra raiz, localizado na base da coluna, está diretamente relacionado à nossa sensação de segurança, pertencimento e conexão com a Terra. É a fundação sobre a qual construímos nossa vida e a forma como nos sentimos no mundo. O sal, sendo um elemento natural, está intrinsecamente ligado à Terra e, portanto, carrega energia que pode ajudar a estabilizar e equilibrar esse centro energético vital. Em muitas tradições espirituais, o uso do sal em práticas de aterramento é comum. Ao utilizar o sal para limpar ou energizar o chakra raiz, promovemos um senso de estabilidade e segurança, permitindo que as energias fluam corretamente. Por exemplo, em meditações, é possível criar um círculo de sal ao redor do corpo ou colocar sal diretamente sobre o chakra para incentivar a liberação de bloqueios emocionais e físicos. A energia do sal, com sua propriedade de enraizamento, ajuda a aterrar e conectar nosso ser ao mundo físico, criando um espaço seguro onde podemos nos sentir plenos e equilibrados. Esse entendimento nos convida a refletir sobre como estamos nos conectando com a Terra e a nossa própria essência. Quando nos deparamos com situações de incerteza ou instabilidade, podemos utilizar o sal como um recurso para nos relembrar da importância de estar enraizados e firmes em nosso eu interior. Incorporar o sal em rituais relacionados ao chakra raiz nos ajuda a libertar medos e crenças limitantes, trazendo uma sensação de renovação e clareza. Assim, o sal se transforma em um poderoso aliado no processo de autoconhecimento e fortalecimento espiritual. O sal, com sua simplicidade, pode nos oferecer ensinamentos profundos sobre nossos medos internos. Ao olharmos para como nos relacionamos com o sal, podemos questionar: será que usamos o sal como proteção não só contra energias externas, mas também contra nossos próprios medos? Muitas vezes,
disfarçamos nossas inseguranças sob camadas de autodefesas, mas o sal nos convida a um olhar mais introspectivo. Quando utilizamos o sal em rituais, desafiamos o medo ao nos confrontarmos com o que queremos realmente transformar em nós mesmos. Ao realizarmos rituais com sal, podemos observar como ele nos ajuda a delinear o que é necessário liberar. O ato de utilizar sal para a purificação pode simbolizar a vontade de deixar ir medos que nos aprisionam. Por exemplo, durante um banho de sal grosso, você pode se permitir sentir e reconhecer medos como uma forma de transmutar essa energia, permitindo que ela se dissolva gradativamente. Essa prática não apenas limpa o corpo, mas também inicia um processo de liberação e cura emocional, desafiando-nos a confrontar o que está oculto nas sombras de nossas mentes. Além disso, o sal tem uma maneira peculiar de nos mostrar que os medos são, muitas vezes, como grãos de sal, pequenos, mas muitas vezes aparentando ser maiores do que realmente são. Ao trazermos a consciência para nossa relação com o sal, começamos a desmantelar as estruturas que mantêm nossos medos em um pedestal elevado. O sal, então, serve como um potente recurso de autoconhecimento, onde cada ritual e cada intenção se torna um passo em direção à vitória sobre a incerteza e a autoaceitação. Assim, a jornada com o sal nos ajuda a navegar nas águas turbulentas de nossos medos, tornando-se um aliado na busca pela liberdade interna. No mundo agitado em que vivemos, a necessidade de uma limpeza espiritual pode se tornar vital para reequilibrar nossas energias. O sal é uma ferramenta simples, mas poderosa, que pode nos ajudar nesse processo. Uma prática comum é usar o sal grosso em banhos de purificação, onde se acredita que os cristais de sal absorvem as energias negativas que acumulamos do dia a dia. Essa prática milenar é uma forma de ritualizar a busca pela harmonia, criando um espaço sagrado para que possamos nos reconectar com nós mesmos e liberar tudo o que não serve mais. Para realizar um banho de sal, você pode começar enchendo a banheira com água morna e adicionando de 1 a 2 xícaras de sal grosso. Enquanto a água se enche, feche os olhos e visualize todas as preocupações e tristezas sendo dissolvidas. Permita que a água e o sal realizem sua mágica, enquanto você relaxa e permite que as energias se dissipem. Esse momento pode ser um convite para refletir sobre suas emoções e liberar o que não te serve, apostando na renovação que vem com a intenção de se limpar. Mesmo após o banho, você pode sentir que a leveza se instala, e é nesse espaço que o autoconhecimento começa a florescer. Além dos banhos, a limpeza espiritual com o sal pode se estender a ambientes. Criar um purificador de sal com água e sal grosso em um recipiente pode ajudar a absorver as energias densas de um ambiente, especialmente em lugares onde há muitas pessoas ou intensas trocas emocionais. Posicione este recipiente em um espaço que fica carregado ou turbulento, permitindo que o sal trabalhe silenciosamente. Após alguns dias, você pode perceber uma ligeira mudança na energia do espaço. Essas pequenas práticas de limpeza espiritual nos ensinam que, ao cuidar de nós mesmos e de nossos ambientes, estamos dando passos significativos em direção ao autoconhecimento e à harmonização de nossa vida. O sal, enquanto elemento natural, possui uma conexão intrínseca com os elementos da natureza, terra, água, fogo e ar. Cada um desses elementos traz consigo uma energia única, e o sal atua como um condutor dessas energias. Quando pensamos na Terra, o sal relembra sua origem, suas minas e oceanos. Esse elemento carrega a memória do nosso planeta, trazendo a sabedoria das eras em que foi formado. Assim, ao utilizarmos o sal em rituais, estamos, de certa forma, nos conectando a uma história muito antiga que perpassa gerações, trazendo o conhecimento dos nossos antepassados e do nosso próprio ser espiritual. No que diz respeito à água, o sal tem um papel primordial nos ecossistemas aquáticos. Sua presença transforma e preserva, permitindo que a vida marinha prospere. Assim, em rituais que envolvem água e sal, como banhos ou oferendas em rios e oceanos, traçamos uma ligação entre a energia de purificação e a vitalidade da vida que existe nessas águas. Ao refletirmos sobre essa interação, somos convidados a perceber como o sal pode servir como uma ponte entre nós e os recursos naturais que nos rodeiam, promovendo um respeito profundo pela natureza e suas forças. Quando consideramos o fogo e o ar, o sal também assume novos significados. O sal é utilizado em processos de defumação e purificação,
onde sua combinação com ervas pode potencializar o poder de limpeza e proteção espiritual. Durante esses rituais, o sal atua como um material que potencializa as propriedades curativas das ervas, trazendo uma nova dimensão ao ar e à fumaça produzidos. Esses rituais nos ensinam que cada elemento é uma peça do quebra-cabeça espiritual e que, ao harmonizá-los, criamos um espaço para que as energias fluam livremente, proporcionando um novo entendimento e conexão com o universo ao nosso redor. O sal, em sua forma mais simples, pode nos recordar de grandes lições sobre nossos relacionamentos. Assim como o sal realça o sabor dos alimentos, os relacionamentos enriquecem nossas vidas, trazendo diferentes texturas e complexidades. No entanto, é preciso ponderar: será que estamos adicionando sal de maneira equilibrada ou exagerada nas nossas interações? Essa metáfora nos convida a refletir sobre a dosagem de amor, respeito e compreensão que injetamos em nossos laços afetivos. Quando nos deparamos com dificuldades em relacionamentos, podemos nos perguntar se estamos sendo generosos com nosso sal emocional ou se estamos permitindo que o excesso ou a falta comprometam a essência da conexão. Se, por um lado, o sal é um conservante, ele também tem a capacidade de transformar. Assim, nos relacionamentos, devemos nos perguntar se estamos prontos para aceitar essa transformação. Às vezes, pode ser necessário deixar ir, para que novos sabores e experiências possam entrar na nossa vida. Quando nos apegamos excessivamente, como a um sal em excesso, isso pode resultar em ânimos elevados e discussões desnecessárias. Como na culinária, entender o ponto certo de sal em um prato é fundamental, e nos relacionamentos não é diferente. Cada interação pode ser uma nova receita, uma combinação de amor, respeito e comunicação que, quando medida de forma adequada, torna-se um banquete de vivências enriquecedoras. Essa metáfora também nos leva a explorar a importância do perdão, como o sal que dissolve grãos de dor e mágoa. Quando somos capazes de trazer o sal do perdão para nossos relacionamentos, abrimos espaço para cura e renovação. Nas trocas que fazemos, o sal nos ensina que tudo tem seu valor, e que, por vezes, precisamos confrontar e curar feridas para aprimorar as vozes que emitem amor e compaixão. Portanto, ao pensarmos no sal como uma metáfora, somos lembrados de que, assim como na culinária, nossos relacionamentos devem ser temperados com equilíbrio e intenção, para que possam se tornar experiências de crescimento e alegria. A alquimia tem um fascínio inegável, pois propõe a transformação de elementos comuns em ouro. O sal, nesse contexto, simboliza um catalisador para nossa própria transformação pessoal. Cada grão de sal representa uma experiência, um aprendizado ou uma emoção que, embutidos em nossa jornada, nos ajudam a moldar quem somos. Desde os momentos de dor e sofrimento até os de alegria e realização, o sal é um lembrete de que cada etapa é valiosa. Assim como o alquimista que trabalha com a matéria-prima, também nós podemos erguer nossas experiências e, através de um processo de conscientização, transformar nossa vida em algo mais valioso. Quando iniciamos a jornada de autoconhecimento, o sal nos ensina a olhar para dentro, extrair a essência do que realmente somos e mudar nossa perspectiva sobre as dificuldades que enfrentamos. Por exemplo, um simples banho de sal pode simbolizar um ritual de deixar ir nossos pesos emocionais, operando uma verdadeira alquimia interna. Isso nos mostra que a transformação não precisa ocorrer apenas em grandes eventos, mas pode ser encontrada nas pequenas práticas diárias, onde o sal atua como um agente de purificação e renovação. Cada vez que utilizamos o sal com intenção, somos convidados a refletir sobre o que precisamos liberar e como podemos evoluir pessoalmente. Assim, o sal também se torna uma metáfora poderosa na busca pela autenticidade. Nos convida a não apenas nos transformarmos, mas a reconhecer a beleza em cada falha e vitória que nos atravessa. Ao aceitar que somos uma mistura de várias experiências e emoções, podemos abrirmos para a renovação constante e para a alquimia da vida. O processo de transformação pessoal nunca é linear, e o sal nos ensina a aceitar as nuances de nossa jornada, ao mesmo tempo em que nos ajuda a enxergar o potencial dourado que podemos cultivar ao trabalhar com nossa essência mais pura. Apesar de ser um elemento comum, o sal esconde segredos que, ao serem revelados, podem trazer à luz um mundo de novas possibilidades. Um dos segredos mais fascinantes do sal é sua capacidade de interagir com as energias de nosso ambiente.
Várias tradições espirituais afirmam que o sal pode servir não apenas como um simples condimento, mas como um poderoso filtro energético que pode ajudar a equilibrar as vibrações de um espaço. Esse conhecimento profundo, que muitos ignoram, é uma ferramenta poderosa para aqueles que desejam limpar suas vidas e ambientes de energias indesejadas. Outro segredo é que o sal é capaz de amplificar nossas intenções. Ao utilizá-lo em rituais e meditações, estamos, na verdade, comunicando ao universo nossas vibrações e desejos mais sinceros. Inserindo o sal em um círculo ou em um espaço sagrado, elevamos a energia ao nosso redor, tornando o ambiente mais receptivo às nossas próprias manifestações. Essa comunicação sutil, muitas vezes negligenciada, nos ensina que a conexão com o universo não é apenas uma questão de pensamento, mas também de ação e materialização, onde cada grão de sal representa um desejo lançado em meio à vida. Por fim, o sal nos ensina que, mesmo os elementos mais simples, quando utilizados com sabedoria e consciência, podem desvendar mistérios profundos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Ele nos convida a refletir sobre nosso lugar na grande teia da vida, como indivíduos e como membros de um todo maior. Esses segredos do sal, embora simples, nos mostram que a verdadeira sabedoria muitas vezes reside nas coisas mais corriqueiras, e que, ao prestarmos atenção, podemos criar espaços de transformação e autoconhecimento onde antes só existia o habitual. Embora o sal tenha muitos usos benéficos, ele também carrega um lado sombrio que merece atenção. O sal pode se tornar uma arma quando usado com intenções negativas. Com sua capacidade de absorver e repelir energias, o sal tem sido, em algumas culturas, utilizado em feitiços ou rituais de banimento. Assim, ele se transforma em um instrumento de controle ou maldição, alertando-nos sobre a importância de nossas intenções. Quando usamos o sal de maneira precipitada, sem a devida reflexão sobre o porquê e como, podemos inadvertidamente criar vínculos energéticos que nos prejudicam, ou até ferir os outros em nome de nosso ressentimento. Além desses aspectos, essa dualidade do sal reforça a responsabilidade que temos ao lidar com elementos energéticos. A forma como manipulamos o sal e a energia que colocamos em nossos rituais podem retornar a nós de maneiras inesperadas. Se uma pessoa utiliza o sal para dominar ou tentar influenciar negativamente outra, as repercussões podem ser gravosas, trazendo de volta a intensidade da negatividade para quem a lançou. Isso nos faz entender que a intenção é o verdadeiro poder. Usamos o sal punido pelas emoções que carregamos, criando a possibilidade de ferir a nós mesmos quando tentamos causar dor ao outro. Portanto, ao manusear o sal em nossos rituais, devemos sempre fazer uma pausa e considerar a energia que trazemos para aquele momento. A pureza da intenção é o que realmente transforma o sal em um aliado ou em uma arma. O caminho do autoconhecimento envolve responsabilidade, e o sal, nesse sentido, serve como um espelho de nossas próprias emoções e intenções. O que pode ser uma ferramenta de proteção e purificação, também pode se tornar uma forma de nos perdermos em nossas próprias sombras, levando-nos a ser cautelosos em como e por que estamos utilizando o que, por natureza, deveria ser um símbolo de cura e equilíbrio. Descobrir o uso do sal como uma ferramenta de autoconhecimento é como abrir uma porta para um universo repleto de descobertas internas. O primeiro passo é perceber que o sal não é apenas um ingrediente nas receitas, mas um símbolo de purificação e transformação. Para utilizá-lo nessa jornada, você pode começar incorporando pequenas práticas diárias em sua vida. Um exemplo poderoso é o uso do sal em banhos de imersão, onde você pode não apenas relaxar, mas também intencionar a liberação de antigos fardos emocionais. Misturar sal grosso ao seu banho quente, enquanto visualiza uma luz limpa e brilhante removendo tudo que não lhe serve, pode promover uma renovação em nível profundo. Outra maneira de trabalhar com o sal no caminho do autoconhecimento é através da meditação. Você pode criar um círculo de sal ao seu redor, sentar-se no centro e se permitir entrar em um estado meditativo. Ao fazer isso, você está simbolicamente se resguardando de distrações externas, enquanto se conecta com seu eu interior. Essa prática não só é um ato de autocuidado, mas também permite que você sinta e escute suas emoções, sonhos e anseios mais profundos. A energia absorvente do sal ajuda a limpar a mente e abrir espaço para uma reflexão profunda e produtiva. Além disso, é possível usar o sal em rituais de escrita de intenções.
Ao escrever em um papel o que você deseja liberar ou adquirir, você pode umedecê-lo levemente com saliva ou água e, em seguida, cobri-lo com sal. O sal atua como um preservante, mantendo sua intenção viva e atuante, ao mesmo tempo que remove o que não é necessário. Após esse ritual, pode-se queimar o papel ou enterrá-lo, simbolizando que o que foi escrito agora está liberado para o universo. Essas práticas simples nos ensinam que o autoconhecimento exige tanto a coragem de enfrentar o que está dentro de nós, como também a disposição de utilizar as ferramentas à nossa disposição para promover a clareza e a transformação pessoal em nosso caminho de desenvolvimento. O sal é frequentemente visto como um protetor contra as energias negativas, mas é necessário lembrar que o equilíbrio é a chave para qualquer prática espiritual. Embora o sal tenha a habilidade de absorver e repelir influências prejudiciais, ele também pode ser um reflexo das vibrações que lhe são enviadas. Ao trabalhar com o sal, é essencial prestar atenção à sua intenção e ao estado emocional que trazemos para a prática. Se estivermos carregados de raiva ou ressentimento, essas emoções podem ser transferidas para o sal, tornando-o um recipiente de energias pesadas em vez de uma ferramenta de purificação. Para estabelecer esse equilíbrio, podemos realizar práticas regulares de limpeza espiritual, onde o sal atua como um elemento central. Um banho de sal semanal, uma defumação com ervas aromáticas e sal ou até mesmo a meditação com um recipiente de sal em mão são excelentes formas de manter a harmonia entre as energias. O objetivo é permitir que o sal absorva as energias indesejadas e se torne um coletor de tudo que não precisamos mais, mas também garantir que não o sobrecarreguemos com nossas emoções negativas. Cada um de nós possui o poder de gerir as energias ao nosso redor, e o sal é uma ferramenta que, quando usada adequadamente, nos ajuda nesse trabalho. O importante é que, em vez de ver o sal apenas como um escudo contra o negativo, devemos tratá-lo como um aliado na manutenção de um espaço energético saudável. Manter a intenção clara ao usar o sal, seja em banhos, defumações ou outros rituais, é fundamental para criar um ciclo positivo. O equilíbrio se encontra na consciência de como interagimos com as energias e como trazemos a saúde para nossas vidas, fazendo do sal não apenas uma proteção, mas uma ferramenta de conexão com nós mesmos e com o universo. Nesse sentido, o sal se transforma em um símbolo de harmonia, onde temos a oportunidade de curar e manter nossa própria energia em harmonia com tudo ao nosso redor. Ao longo desta jornada, o sal emerge como um dos elementos mais paradoxais e significativos que podemos explorar. Desde suas ricas raízes culturais até as profundezas de suas propriedades energéticas, o sal não é apenas um tempero, mas um verdadeiro guia em nossa busca por autoconhecimento e iluminação pessoal. Cada aspecto discutido, seja o seu papel como purificador, como metáfora das nossas relações e emoções, ou como aliado em nossos rituais, reforça a ideia de que ele nos convida a olhar para dentro e explorar as camadas de nosso ser de maneira profunda e contínua. Essa jornada nos ensina que o sal, quando usado com respeito e consciência, pode nos ajudar a limpar padrões familiares, liberar traumas e, essencialmente, aproximar-nos de nossa essência autêntica. Ao explorar suas várias facetas, seja em práticas de limpeza, rituais ou como um recurso sensorial, percebemos que a iluminação pessoal é um caminho repleto de descobertas e transformações. O sal, portanto, atua como um símbolo de nossa ligação com o mundo natural e espiritual, guiando-nos em cada passo e nos lembrando da riqueza que reside nas experiências cotidianas da vida. Concluindo, o sal é muito mais do que um simples ingrediente, ele é um potente vetor de transformação. Ele nos envolve em sua simplicidade e complexidade, mostrando que o caminho para a iluminação se dá pela conexão com o que nos cerca. Ao incorporar essas práticas e reflexões em nossa vida, cultivamos um espaço onde podemos florescer, descobrir novos aspectos de nós mesmos e criar uma realidade mais plena e consciente. Assim, o sal não é apenas um elemento comum em nossas casas, mas sim um elo sagrado em nossa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E, quem diria, que em um simples grão de sal reside um universo esperando para ser desvendado?